por nos receber. Ah, Antes de nós começarmos, assim, queria que falasse um bocadinho sobre si. Sobre mim. Bom, sou professor de várias coisas. Profissionalmente filosofia, na Faculdade de Letras, onde ensino filosofia da religião, filosofia de Portugal, filosofias da Ásia, filosofia de meditação. Também ensino medicina e meditação na Faculdade de Medicina, da Universidade de Lisboa. Sou escritor, escrevi 62 livros, escrevi e organizei 62 livros. Sou professor e instrutor de meditação desde há 20 anos e tenho organizado vários cursos, workshops, retiros, ligados mais à meditação, à prática contemplativa. Enfim, tenho viajado também com grupos à Índia, ao Butão, ao Nepal, também acompanhando-os em termos de meditação e fazendo introdução ao budismo e à espiritualidade nesses locais. São algumas das minhas atividades. Tenho estado ligado a várias associações, a Associação Chico da Silva, da qual fui presidente, também fui cofundador da União Budista Portuguesa, da qual fui também presidente durante 12 anos. Sou atualmente presidente do Círculo do Terceiro, que é uma associação que visa promover a meditação e uma cultura da interdependência entre todos os seres. Tenho um projeto com a minha mulher Daniela Visão Pura, que visa, enfim, estamos a criar agora um santuário no centro de retiros entre Alenquer e Torres Vedras para promover também atividades contemplativas e passeios na natureza, entre outras atividades. São algumas das atividades. Que bom. Uau, obrigada. Então, diga uma coisa, como é que vê a situação atual em Portugal? E o que é que o preocupa mais? Olha, pelo que me preocupa, acho que é uma situação oportuna a vários níveis, sobretudo em termos, excluindo agora esta experiência recente da pandemia, mas Portugal, enfim, estava no crescendo e penso que voltará a estar no crescendo de ter uma boa imagem internacional, de ser cada vez mais um destino apetecível para pessoas de todo o mundo em termos turísticos. Creio que, enfim, estamos num bom momento económico, agora houve esta redução, mas se a pandemia for ultrapassada haverá certamente de novo rendimentos vindos do turismo, mas o que me preocupa é um pouco este fascínio dos portugueses por isso, portanto, por uma boa imagem internacional, por poderem ser objeto de, enfim, ser um local de sucesso em termos de destino turístico, digamos, um fascínio dos portugueses pelo sucesso exterior. É claro que há o outro lado, do qual também falarei, naturalmente, mas creio que um dos riscos é Portugal e sobretudo os portugueses ficarem fascinados com o facto de serem um excelente destino turístico a nível mundial e esquecerem-se do que eu creio ser a nossa vocação mais profunda, que é, enfim, um contributo para a evolução da humanidade em termos mais espirituais. Isso é o que me preocupa mais. Então, o que é que sente que está a fazer falta aos portugueses e qual é que será a sua maior fraqueza? Bom, eu penso que o que falta é maior conhecimento acerca de nós próprios, acerca deles, nós portugueses. Eu diria conhecimento e consciência da nossa tradição mítica, cultural, filosófica, poético-filosófica mais profunda. Estou a pensar, enfim, dos grandes mitos fundadores da nossa cultura, muito pouco conhecidos, por exemplo, a mensagem presente nas mais antigas designações do espaço que agora habitamos. Este espaço de antiguidade, o nome mais antigo que conhecemos era o Estrímia. O Estrímia quer dizer, há várias possibilidades, ou o Ocidente, o extremo Ocidente, portanto, o lugar mais a Ocidente da Europa, não é? Ou então também o lugar do Oistros. Oistros em grego é o transe, a paixão, o êxtase, etc. E um antigo texto da Hora Marítima, de um viajante romano que veicula tradições mais antigas, fala dos oestrímios, como sendo os habitantes desta faixa litoral da Península Ibérica, e como sendo povos que tinham uma paixão pelo oceano, e aventuravam-se a fundo no oceano. O que eu entendo, em termos reais, mas também metafóricos. O oceano é uma metáfora universal do nosso ser mais profundo. Portanto, eu vejo em Portugal e na mitologia portuguesa, portanto, essa ideia que nós somos filhos de uma matriz que é esta paixão pelo infinito, que nós muitas vezes sentimos sobretudo na contemplação do mar e do céu, portanto, o horizonte aberto sem limites. Depois, a segunda designação mais antiga desta região é Ophiucha, em grego, portanto, a terra das serpentes, e aí há uma riquíssima mitologia.
Há vários estudos, aliás, sobre o culto à serpente, portanto, como alguma coisa muito presente na cultura galaico-portuguesa antiga, pré-histórica. Claro que a serpente é um símbolo da energia vital, é um símbolo da própria vida, é um símbolo da mudança, da metamorfose, de largar peles para assumir uma nova forma de ser. Não é? E creio que estes mitos podem ter uma mensagem interessante, muito, muito profunda em termos espirituais, psicológicos e existenciais. Portanto, haveria que explorar isso. Não é? Até porque o Fernando Pessoa, que pensou a fundo também Portugal, relaciona Portugal com a serpente. Portanto, haveria que investigar tudo isso. A serpente que passa por um lado, passa por outro e nunca se detém em nenhum extremo e transcende sempre. Portanto, é uma figura também, para mim, do espírito, da consciência que vai sempre mais além. Depois temos a Lusitânia, não é? Logo a seguir, portanto, também muitas vezes pensa-se como o lugar da luz, sim, mas talvez até etimologicamente, portanto, os humanistas do Renascimento identificaram a Lusitânia com um espaço fundado pelos filhos ou companheiros de Baco, portanto, Luso e Liso. A etimologia remete para a libertação, portanto, quer em grego, quer em latim, libertação, portanto, o lugar da libertação, uma busca de libertação. Lusitânia também num contexto mais amplo que é o de Hispânia, ainda recentemente investigadores da língua ibérica apontam para que Hispânia quer dizer realmente a terra do Deus Pan, portanto, o Deus da totalidade, o Deus das florestas, o Deus da vida selvagem, tudo isto parece-me bastante interessante, que é no fundo o que está a ser esquecido por esta civilização mundializada, é a natureza, não é? E aqui em Portugal talvez haja aqui um resíduo arcaico, uma maior sensibilidade à natureza, à presença do divino nas plantas, nas árvores, nos bosques, nas montanhas, nos lagos, nos animais e também a nós, obviamente. Depois temos Portugal, enfim, há muita especulação sobre isso, mas será o Porto do Grau, o que é que será isso, o que é que isso querá dizer? Mas Portugal eu vejo também como, tudo o que é português é um impulso de partir, que há 500, 600 anos foi um partir para o oceano exterior. Não é? Eu vejo hoje na linha do Fernando Pessoa, do Agostinho da Silva, a necessidade de partirmos agora, mas para um oceano também, ou sobretudo interior. João Pessoa dizia, nós desvendámos o mar e a terra, hoje falta desvendar o céu. Isso é uma viagem para dentro. Para dentro e de dentro também para fora, mas começando por aí. E pronto, e depois temos mitos muito interessantes na cultura portuguesa, mitos também muito antigos, portanto, as Mouras Encantadas, a ideia de que há entre nós seres de outra dimensão, que às vezes se manifestam sob a forma de belas mulheres, mas também de serpentes, guardam tesouros. O que é que isso quer dizer? Isso é exterior, é interior? Que tesouros são estes? São tesouros materiais ou são também, sobretudo, espirituais? Aparecem nas fontes, nas grutas, etc. Depois os mitos um pouco mais conhecidos, portanto, o mito da Ilha Encoberta, onde está o rei nós estamos à espera que ele regresse, o Dom Sebastião, o encoberto, ou então é ele que está à nossa espera, que nós o descobramos, como diz o Fernando Pessoa, inverte a questão, não é? Não é nós estamos à espera de que ele venha, mas ele também está à espera que nós o descobramos, porque ele está dentro de nós, o rei encoberto é cada um de nós. Portanto, é um pouco um amor encantado, portanto, é um ser que está como que fechado numa forma, mas tem dentro de si muito mais do que aquilo que imagina. Então eu creio que todos nós somos Mouras Encantadas e todos nós somos também encobertos, como diz o Fernando Pessoa, o encoberto é interior. A Ilha dos Amores, Camões, portanto, a ilha onde se junta o divino e o humano, onde o próprio amor sensual e erótico dá lugar a uma abertura da consciência, na perspectiva de Luís Camões, não é? Portanto, a conjunção do masculino e do feminino. Depois o Império do Espírito Santo, vem do século XIII, criado por Rainha Dona Isabel, portanto, aquele culto popular do Espírito Santo. Aliás, tenho um projeto relacionado com isso chamado Irmânia, ainda recentemente celebramos o Pentecostes em Alenquer e na Serra do Monte Junto, e começámos por ir à Igreja do Espírito Santo, onde passam agora 700 anos da criação desse culto e da construção da capela. Mas pronto, o Espírito Santo, que o Agostinho da Silva via com os seus 3 momentos fundamentais de libertação dos presos, que também somos nós, mas em termos interiores, a coroação de uma criança como imperador ou imperatriz do Espírito Santo, portanto, dar o poder à criança que há em nós, portanto, a consagração da ingenuidade ou da inocência, no sentido positivo, da criatividade, da capacidade da simplicidade, da capacidade de colocar questões em vez de pensar em ter respostas. Não é? E depois o banquete, a abundância, não é? Portanto, os 3 momentos da festa são esses, também a possibilidade de uma outra vida em termos mesmo económicos, portanto, em vez de termos uma economia baseada na escassez, temos uma economia baseada na troca, na partilha, na abundância, não procurar o lucro, mas praticar mais a dádiva, não é? A partir
da experiência da abundância interior para relações humanas mais saudáveis e para uma relação mais saudável com o mundo, com a natureza, etc. Não explorar a natureza, não nos explorarmos uns aos outros. E depois o Quinto Império, que é talvez um dos grandes mitos, um dos maiores, se não o maior mito português, não é? Pensar o que é que isso quer dizer. Não é o Pessoa, o China Silva e outros não o viram como mais um império, mas mais como a queda de todos os impérios. No livro de Daniel, de onde veio, da Bíblia, há uma estátua composta de 4 metais que é derrubada por uma pedra que, sem que mão alguma intervenha, aparece, bate os pés da estátua, que são de barro, e a estátua pulveriza-se, depois vem um vento que dissipa a estátua e a pedra que bateu nela enche a terra inteira. Eu vejo isto como o mito, profecia de uma irrupção de qualquer coisa que não é do domínio da política, nem da civilização tecnocientífica, mas é uma coisa que vem sem aparente, sem uma origem evidente, não é? Portanto, é uma irrupção interior, uma irrupção da consciência, não é? E que vem, enfim, golpear pela base a estátua, que é uma estátua antropomórfica, uma estátua humana, que eu vejo muito como este império antropocêntrico, do domínio do humano sobre o mundo, não é? E, portanto, é a profecia de um novo ciclo da consciência, uma nova era, que passa pelo fim das grandes civilizações anteriores, dos ciclos civilizacionais anteriores. Para o Fernando Pessoa era a Grécia, Roma, a cristandade e a Europa. O Quinto Império cuidaria a essência de cada uma dessas coisas, mas fundiria isso numa nova síntese. E, portanto, é o fim deste ciclo de civilização e o início de outra coisa, não é? Mas que tem que vir também de dentro. Não é? Bem, enfim, haveria muito mais a dizer sobre isto, mas eu diria, portanto, a pergunta era o que é que Eu estou a adorar a sua resposta e eu já tipo, não interessa as perguntas, porque eu acho que isso é muito interessante trazer essa realidade para este contexto agora. E eu ia inverter, que era que continuasse a falar e que ligasse primeiro às características dos portugueses que podem fazer a surgir esse Quinto Império e depois então o que é que ainda nos falta para lá chegar. Já estava tão inspirado, não quero cortar com a pergunta. Eu ia terminar esta parte da resposta. Sim. O que nos falta, portanto, é muito este conhecimento, este reconhecimento da mensagem espiritual, psicológica, existencial e inerente dos mitos. Eu vejo os mitos como narrativas arquetípicas, arquétipos, que nos falam intemporalmente. Neste momento há uma mensagem que pode vir de Oestrínia, de Ofiúcia, da Terra das Serpentes, da Lusitânia, do Império do Espírito Santo, do Quinto Império, para nós. Não são coisas passadas, não estão no Museu das Ideias, são narrativas vivas que se dirigem a despertar a nossa consciência para uma vida melhor, uma vida mais plena. Eu creio que tudo isto pode ser ativado se nós nos familiarizarmos mais com estas narrativas, com estes mitos, com este imaginário. E creio que há um trabalho muito profundo a fazer nesse momento. Levar os portugueses a reencontrar a sua tradição profunda. Estou curiosa dessas várias fases, porque ainda há assim esses vários estádios que têm sempre coisas. Nota que há algo comum que se arrasta desde do primeiro até agora? Por exemplo, nessa mensagem que falou que todos estes mitos são arquetípicos, mas nota que há alguma mensagem comum? Sim, eu creio que todos eles, na interpretação que eu faço deles, eu tenho escrito alguma coisa sobre isso e estou a planear escrever mais, na interpretação que eu faço de todos eles, eu diria que há uma vocação das pessoas que viveram ao longo destes tempos todos, e mesmo desde muito antes de Portugal até agora, há uma vocação para o infinito e para a totalidade. Há uma vocação para o infinito, para o todo, para a universalidade. É fundamentalmente isso que eu vejo em todos estes mitos. O chamamento a uma transformação, passarmos de uma experiência que eu vejo como de confinamento profundo da consciência, em que julgamos que somos uma entidade que está aqui fechada debaixo da pele, que está encerrada, como dizia o Oakley, entre o chapéu e as botas, mesmo não usemos chapéu e botas, entre o crânio e os pés. Nós pensamos muitas vezes isso, temos esse mito, é o grande mito que estamos aqui metidos dentro. E sobretudo no Ocidente hoje pensamos que estamos aqui, estamos dentro do cérebro. Portanto, em vez disso, quer dizer, toda esta mitologia, os
extremo ocidente atlântico, lusitana, portuguesa, convoca-nos a descobrir que somos muito mais do que isso. Não somos um ponto do espaço, somos porventura o próprio espaço presente em cada um dos pontos. Então convida-nos a uma transformação profunda da própria percepção que temos da realidade, a começar pela percepção que temos nós próprios. Nós somos muito mais do que pensamos. E a partir daí, eu creio que também se abre uma vocação que também parece existir, enfim, nos portugueses, que é a vocação por uma espécie de osmose, de união e de osmose com todos os povos, com todas as culturas, com a capacidade de nos sentirmos bem e se nos sentirmos em casa em todo o mundo e de fazermos de todo o mundo a nossa casa. Portanto, como disse o Vieira, para nascer Portugal, para morrer todo o mundo. Portanto, o português tem esta vocação, como dizia também o Vieira, portanto, nós somos por natureza mundanos, cosmopolitas, mundanos no bom sentido, somos do mundo, sentimos-nos à vontade por todo o lado. Isto creio que hoje é uma coisa preciosa, porque vivemos num momento em que há cada vez mais, enfim, como dizer, há cada vez mais, há de novo tendência não falhar o termo, para atitudes discriminativas e para estabelecer fronteiras entre povos, etnias, culturas, nações. E a mensagem da cultura portuguesa é precisamente de, em vez de construirmos muros, construirmos pontes. E creio que Portugal tem a vocação os portugueses têm a vocação de contribuir para uma cultura da universalidade, uma cultura também interespiritual, do diálogo e do encontro, da comunhão interespiritual, intercultural, interreligiosa. Portanto, vejo muito Portugal com esta vocação, ser uma espécie de mediador que mostra o que há de comum entre as várias, entre os humanos, entre as várias culturas, entre as várias nações, entre as várias tradições espirituais, religiosas, não é? Porque no fundo é também a mensagem do Quinto Império, é colher um bocadinho, colher a síntese de tudo o que nos precedeu em termos da história da consciência humana e a partir daí elaborar alguma coisa que sintetize tudo o que é anterior a um nível superior e contribua assim para um salto evolutivo considerável na história da humanidade. Podes explicar um bocadinho melhor o que é o sintetizar dar o salto para um nível superior? Eu estou a pensar, portanto, concretamente o Fernando Pessoa considerava, portanto, tradicionalmente o Quinto Império é pensado como o que vem depois dos 4 impérios, que são o Império Sírio, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. O Quinto Império foi interpretado quer por hebreus, quer por cristãos, quer por judeus, quer por cristãos, como o Império do Messias judeu ou como o Império de Cristo. Mas em Portugal Pessoa mudou essa interpretação, depois o Agostinho da Silva continuou, a Natália Correia e outros, e o Pessoa viu os 4 impérios como já referi, o Império, portanto, a era dominada pela cultura grega, pela Pax Romana, portanto, o gênio político e administrativo que Roma trouxe, não é? Depois a cristandade trouxe a moral humanitária e finalmente o Império Inglês ou europeu trouxe o espírito cosmopolita. A pessoa achava que o Quinto Império deveria colher um pouco de tudo isso, portanto, a essência da cultura grega, para ele, por sua vez, já tinha sintetizado culturas do Médio Oriente, a essência da cultura grega, o espírito organizativo dos romanos, o humanismo de base cristã, portanto, a moral cristã, depois o espírito universalista de Inglaterra ou da Europa, mas faltava ainda aglutinar tudo o que ficou ainda de fora. As outras culturas extra-europeias, culturas orientais, culturas africanas, culturas ameríndias, isso já sou eu a desenvolver. Portanto, e o Quinto Império haveria de procurar o que há de essencial nas outras culturas que não foram ainda sintetizadas. Portanto, fora, digamos assim, desta evolução cultural mais ocidental, que é Grécia, Roma, a cristandade da Europa. Então haveria que trazer para esta nova síntese o que é que a cultura africana nos tem a dizer, o que é que as culturas indígenas dos vários pontos do planeta nos têm a dizer, o que é que as várias culturas orientais nos têm a dizer, e o que é português, para a pessoa que é Agostinho da Silva, estou bastante nessa linha. O que é português? É sintetizar tudo isso e fazer disso outra coisa. Okay.
Por isso eu digo a um nível superior, porque integra mais elementos, é mais complexo, deixa menos coisas de fora. Por isso, o Pessoa, quando pergunta também qual é o destino de Portugal, eu respondo ser tudo de todas as maneiras. O Agostinho Silva continua isso. E, no fundo, é este espírito holístico que eu vejo na vocação portuguesa e que eu encontro também nessas designações mais arcaicas deste espaço. A Estrímia, a paixão pelo infinito, ao Fius, a serpente que está sempre a mudar de pele em busca de outra coisa qualquer, não é? A Lusitânia, esta busca de libertação, a demanda própria do espírito português da viagem, não é? O ir à aventura. Não é? Eu creio que é a busca desse infinito, dessa totalidade, não é? Que vejo como uma experiência que tem que ser, ao mesmo tempo, profundamente individual, porque isso não se pode encontrar aí fora, tem que ser encontrar aqui dentro. Mas depois, a partir dessa descoberta, há a possibilidade de criar novos laços fraternos, não é? com pessoas de todo o mundo. E começando talvez por nós, portugueses, não é? Por tentar criar uma comunidade de portugueses cada vez mais conscientes da mensagem profunda da sua tradição cultural. Então, agora fazendo outra vez, o que é que acha que nos está a faltar para conseguirmos fazer essa síntese para a oitava seguinte? Eu creio que está-nos a faltar investir mais na redescoberta de tudo isto. Mesmo, enfim, eu creio que esta boa imagem internacional, o eventual sucesso turístico de Portugal não é necessariamente mau. Até pode ser uma forma de trazer a Portugal pessoas de todo o mundo, mas nós teríamos muito mais a oferecer se investíssemos mais nesta redescoberta de que estou aqui a falar. Porque não só teríamos boa comida e boa vida para oferecer, não só teríamos boas praias, boas paisagens, não só teríamos boa hospitalidade para oferecer, mas teríamos também cultura. E uma cultura com uma dimensão profunda para oferecer a quem nos visita. Isto seria benéfico não só para nós, mas para as pessoas que nos visitam. E poderia haver uma espécie de cartão de visita de Portugal, que é o país onde há esta cultura, onde há esta mensagem, onde as pessoas estão a trabalhar em conjunto para isto. Portanto, o que nos falta é tomar consciência disto. E ultrapassar, eu creio que ainda assim, em Portugal, nos últimos 10, 20 anos, isso tem sido ultrapassado, porque tradicionalmente os portugueses são um povo muito autocrítico em relação a si mesmo, uma crítica muito autodestrutiva, muitas vezes, portanto, há um certo pessimismo em relação a nós próprios, não é? Durante muito tempo. Não é? Uma certa tendência, um certo complexo de inferioridade, creio eu, que hoje está, creio, a pouco e pouco a ser ultrapassado, também com o sucesso turístico, os sucessos futebolísticos, etc., contribui para um aumento da nossa autoestima, mas creio que falta fundamentar essa melhoria da nossa autoestima numa dimensão mais profunda. Não é só a dimensão do sucesso exterior, seja o futebolístico, seja turístico, não é? Mas é uma autoestima porque temos consciência que temos uma cultura profunda, muito antiga, e que isso é um bem que nós temos e que podemos partilhar com os outros. Podemos beneficiar dele e partilhar com os outros. Portanto, falta mais investimento neste. E também ultrapassar o que eu vejo também em Portugal, isso já o Parabier dizia, que é em termos psicológicos, nós temos uma certa tendência para o que ele chamava a inveja. Nós temos dificuldade em aceitar que dentro de Portugal os nossos concidadãos tenham sucesso. Já os reconhecemos e até nos tornamos, enfim, quase que os idolatramos quando eles têm sucesso no estrangeiro e depois regressam. Mas aqui temos dificuldade em aceitar que alguém tenha sucesso, temos dificuldade em reconhecer os valores dos portugueses, não é? E creio que isso também é um obstáculo às vezes para que haja maior capacidade de autoafirmação e de expressão das pessoas que têm, enfim, que têm muita coisa a oferecer à nação portuguesa. Ainda bem que disse essa palavra, que era a pergunta seguinte. Nação. Como é que nos vê enquanto nação-povo? E do que disse há pouco, o que é que nos permite, enquanto nação-povo, fazer esse trabalho profundo que falou? Bem, enquanto nação-povo, eu creio que nós somos uma nação-povo com um sentido forte de uma pátria que não se reduz à nação, que é uma pátria espiritual, uma pátria invisível. E se os nossos mitos falam ou de uma terra perdida debaixo do mar, a Atlântida, não esqueci de falar disso, mas no fundo o Extreme tem um pouco a ver com isso, a paixão pelo infinito, pelo mar.
a própria serpente, a própria lusitânia, quer dizer, sempre a busca de qualquer coisa que não está imediatamente evidente, portanto não se pode objetivar, é uma espécie como se a nossa pátria, por fundo, fosse uma pátria oculta, uma pátria que está por descobrir sempre. Não é? Eu relaciono isso também com um sentimento forte em Portugal, que é a saudade, sobre o qual também tenho escrito. Eu vejo essa saudade hoje não tanto como uma saudade do passado, acho que estamos progressivamente a libertar-nos dessa saudade só do passado, e vejo mais como uma saudade vertical, uma saudade do eterno, do infinito, que está presente aqui e agora, mas que está encoberto, não é? E que, quando a projetamos no tempo, é uma saudade voltada para o futuro. Quer dizer, há uma expectativa de que no futuro nós possamos estar mais abertos ao que está sempre presente. E, portanto, temos este espírito voltado também para... tem a ver com a nossa tendência messiânica, para esperarmos, para sentirmos que o tempo está em aberto. Às vezes isso tem um lado menos positivo, creio eu, que é ficarmos numa espécie de esperança passiva, uma esperança de que venha alguém resolver os nossos problemas, por isso ficamos à espera de um Redentor exterior, de um Dom Sebastião, seja ele qual for, não é? de um encoberto que venha de fora. Mas também há este lado positivo de sentir que tudo pode ser a qualquer momento diferente. Dizer, o tempo está aberto, nada está pré-definido. O tempo e a história estão em aberto. Portanto, somos um povo aberto ao infinito, eu diria, embora talvez nem sempre com plena consciência disso, e um povo aberto também ao futuro, com saudades do futuro. Ou então há que trabalhar as nossas saudades do futuro e talvez libertar um bocadinho a saudade da prisão ainda ao passado. Porque também há ainda essa saudade regressiva, de ficarmos eternamente a recordar que já fomos grandes, que há 500, no século XVI, o português falava-se em todo o mundo, era a língua franca, etc, etc. Tivemos o Império e agora somos quase nada, quer dizer, isso. Eu creio que isso está-se a transformar, mas ainda há muitas pessoas que estão presas às supostas glórias do passado. Então há que fazer um trabalho para libertar a saudade do passado, voltá-la para o eterno, para o infinito e para as possibilidades futuras abertas a partir daí. Bom. No meio disso tudo, vê alguma coisa a mudar nos portugueses em Portugal? Apesar disso tudo o que falou agora? Não, vejo isso, quer dizer, já vejo uma melhor autoestima, mais autoconfiança, a pouco e pouco uma maior apreciação do que é português, não é? Porque creio que também tem havido uma forte tendência dos portugueses a ficarem deslumbrados com o que não é português, com o que é estrangeiro, e a procurarmos sobretudo resolver os nossos problemas, que são específicos, importando modelos vindos de fora, mesmo quando esses modelos se revelam francamente desadequados. Isso tem sido a nossa história constante em termos, digamos assim, mais evidentes. Até a história da política, a história da busca de soluções sociais e económicas, não é? É sempre procurar importar modelos vindos de fora. Em vez de, como dizia, por exemplo, Agostinho da Silva, nós nos inspirarmos na nossa tradição, uma tradição, por exemplo, medieval, do século XIII, em que havia uma democracia municipalista, apesar de haver o rei, mas o rei consultava as cortes e enfim, havia uma democracia talvez até mais autêntica do que aquela que hoje existe, porque as pessoas elegiam representantes diretamente, sem passarem por representações partidárias, por exemplo. Havia ainda uma economia muito comunitária, havia ainda também um espírito de tolerância religiosa, que depois foi extinto com a Inquisição. Quer dizer, havia alguma coisa antes do centralismo monárquico, depois fim à democracia municipalista. Havia alguma coisa anterior à Inquisição, portanto havia esta coabitação pacífica de judeus, cristãos, islâmicos, não é, no território português. Havia a economia comunitária, portanto, ainda havia modelos não capitalistas da economia. E nós temos essa tradição, podíamos redescobrir essa tradição. E isso hoje é muito atual. Nós estamos a precisar de alternativas. Essas alternativas nós podemos também encontrar na nossa tradição histórica e cultural. Portanto, o que eu vejo é, dos portugueses hoje, uma capacidade de apreciar melhor a sua tradição, mas o que parece é que falta descobrirem qual é a dimensão mais profunda da sua tradição. Falta um aprofundamento das nossas raízes culturais profundas. Creio que há cada vez mais uma predisposição para isso. Agora falta talvez, enfim, fazer-se um trabalho mais específico no sentido de explorar, por exemplo, tudo isto que temos falado aqui, estes mitos, estes temas.
Pronto, era isso, porque a pergunta seguinte tinha a ver com sugestões para a mudança de consciência. Bem, eu creio que, enfim, por um lado, familiarizar-nos mais com todos estes temas. E, sobretudo, não fazermos disto uma busca de ideias, enfim, coisas do passado ou coisas mais ou menos esotéricas, no sentido de serem coisas, enfim, fora ou para além da nossa experiência ou da nossa vida, mas vermos o que é que isto nos diz acerca da nossa vida. O que é que estes mitos, o que é que o mito acerca da paixão dos povos antigos deste local, do oceano, do infinito, me pode dizer a mim neste momento? Estou aqui vivo no século XXI. O que é que o mito da serpente, da metamorfose, me pode dizer a mim? Se calhar que eu posso ser muitas coisas e que se calhar o que eu estou a viver neste momento é apenas uma pele que eu posso largar para passar para outra experiência na minha vida, em termos exteriores e também interiores. De que é que me fala a Lusitânia? O que é esse espírito de libertação? O que é que me diz eu viver num local que é a Hispânia, no sentido mais amplo, a terra do Deus Pan? O que é que Pan me pode dizer neste momento? Não será que Pan está aqui? Há esta presença do divino também na natureza, no canto dos pássaros, não é? Nos nossos corpos. Não é? O divino não será uma coisa mais imanente e não tanto exterior. Não é? E, por outro lado, eu creio que, portanto, esta familiarização com os mitos e com a tradição cultural, por outro lado, eu acho que nós podemos experienciar tudo que a própria terra portuguesa nos tem para oferecer. Por exemplo, irmos para o oceano, irmos para a praia, contemplarmos o oceano e sentir que somos oceano. Olharmos para o céu e sentir que somos céu. Isso é uma bela proposta. Deitar-nos na terra e sentir que somos terra. Aliás, eu também ando a investigar isso, portanto, as formas mais antigas de meditação no Ocidente, e inclusivamente em Portugal, nas grutas, as formas de meditação também pré-históricas. É o que os gregos os romanos chamaram incubácio e os gregos enkoimesis. Portanto, é a pessoa entrar nas grutas, também pode ser interiores, e estar deitado, não é uma meditação sentada, é deitado, e a pessoa entrar no fundo de si, mergulhar a fundo no abismo da terra. Como sentir-se que o corpo se funde com a terra. Sentir que o corpo se funde. É uma das coisas que eu estou a tentar me animar essa experiência. Quando eu dizia, olhar para o oceano, ser oceano. Olhar para o céu, ser céu. Deitar na terra, ser terra. E ver que somos também tudo que estamos a percepcionar. Que estamos a ver, a escutar, a cheirar, a tocar, a saborear. Ter essa outra relação também com os alimentos. É cultivar uma consciência não dual. Cultivar uma consciência não dual. Acho que é o que nós podemos fazer, todos nós podemos fazer, muito simplesmente, e no fundo simplesmente ser. Investir a fundo na experiência de simplesmente ser. Creio que tudo o resto vem por aqui. E claro, para alguns poderá ser interessante explorarem estes mitos, mas também pode haver pessoas que vão lá diretamente, deitando-se na Terra, sentindo que são a Terra e que são o planeta e que são o cosmos. Não preciso sequer de ouvir falar de nada disto que eu estou aqui a dizer. Sim, é verdade. E outros escolhem para o céu ou para o oceano e sentem que são tudo. Não é? Pronto, e esses estão a cumprir a vocação de Portugal sem sequer terem ouvido falar disto. Portanto, também há que ter em conta isso. Sim, sim. Isto tudo pode ser muito mais simples do que aquilo que parece. Sim. Estava agora aqui a ler a penúltima que tinha a ver com a sua contribuição pessoal para essa mudança de consciência, mas prende-se um bocadinho com o que disse ao início, com os vários projetos que está a desenvolver, não é? Sim, pronto, eu creio que tudo o que eu tenho ensinado nas minhas aulas, tudo o que eu tenho escrito, tudo o que eu tenho dito, as palestras múltiplas que faço em Portugal e fora de Portugal, os meus livros, tudo vai sempre nesta direção. Por um caminho ou por outro, tudo vai sempre nesta direção. E depois, pronto, em termos mais concretos, tenho estes projetos de a Irmânia, portanto já há vários grupos em Portugal, Porto, Coimbra, Leiria, Óbidos, Sesimbra, Alenquer, São Miguel, os Açores, enfim, há vários grupos, não é? Estamos a tentar recriar, portanto, o pensamento do Agostinho da Silva aplicado aos nossos tempos, não é? E recriar também a mensagem do culto do Espírito Santo nesses três momentos. Não é? Ver qual é a atualidade da libertação dos presos, também para a meditação ver que, primeiro de tudo, preso sou eu, não é?
A minha consciência está presa na identificação com os pensamentos, portanto, libertar-me dessa prisão interior. Depois, a experiência da descoberta da criança, que é também a descoberta da consciência pura, que está antes, depois, para além de pensamentos, palavras, emoções, imagens, etc. Esse fundo sem fundo do nosso ser. E depois, a partir daí, a experiência do banquete também como metáfora da comunhão, de uma relação com os outros, coração a coração, direta, não é? Uma comunhão direta da experiência do ser. E também a partilha disso, encontros, convívio, piqueniques, banquetes, caminhadas ao ar livre, portanto, é o que a Irmânia tenta fazer. E pronto, tem estes projetos todos que já falei, e pronto, e fundamentalmente o melhor contributo que eu sinto que dou para tudo isto é todos os dias procurar entrar no abismo interior. No meu caso, muito através da meditação sentada, medito diariamente, regularmente, mas também através da meditação informal, portanto, em qualquer momento posso meditar na terra, posso estar aqui consigo a falar e estar nesta experiência. Somos muito mais do que duas formas aparentemente separadas, somos o espaço, também. Nada está separado. Não é? Fundamentalmente é isso. Portanto, também, o ensinar meditação para mim é um contributo para isto. E, sobretudo, praticar. Depois, a partir daí, ensinar.